Olá, você já assistiu ou pretende assistir A Guerra dos Samurais no Netflix? Bom, eu vou fazer uma rápida análise do porquê você deve ou não assistir essa minissérie. Eu sou o André Oliveira e você está no canal Budô. Bom, o que você verá nessa minissérie documental é um recorte bastante específico de um período após o período chamado de Sengoku Jidai. Esse período foi o período que manteve o Japão em guerra por mais de 100 anos, até que Oda Nobunaga viesse a se tornar o controlador do Japão. Digo controlador porque tanto ele quanto Toyotomi Hideyoshi não foram declarados shoguns porque não tinham nenhuma ligação com a família imperial. E posteriormente também Ieyasu Tokugawa. Bom, esse recorte que você verá é um recorte que prioriza retratar a violência do período, mas não de uma forma histórica, e sim com uma espécie de mangá. Não que as guerras japonesas não tenham sido violentas, não é isso. Mas aqui o que você vai ver, ou verá, foi uma escolha: enfatizar esse recorte. Uma maneira bem caricata de retratar a história japonesa. Sempre que possível, mostrando imagens com muito sangue, suicídios, sexo, até alguém arrancando o próprio olho. Nessa minissérie, não basta cortar a cabeça, mas é preciso mostrar ela cortada e todo o sangue que pode sair dela. As ideias de revanche, traição, vingança, desconfiança são usadas o tempo todo, revelando em parte um corte talvez nada histórico ou documental, mas uma visão americana dos fatos no melhor estilo Kill Bill. Deixando de lado os reais motivos e necessidades que levaram a esse período, as construções sociais da época, as ideias por trás dela e os jogos de poder que ali se constituíam. Os diferentes porquês dessa disputa são deixados de lado para reforçar traços culturais americanos, como se fossem traços universais. Revanche, traição, vingança, desconfiança, golpe, medo, vontade de poder, de dominar, o uso e a ênfase em armas, as que funcionam melhor que as outras, com mais eficiência e a favor da violência. São traços culturais americanos e de filmes americanos, e não traços culturais japoneses. Não é à toa a aparição quase ínfima de comentaristas japoneses e a priorização de americanos e, pelo sotaque, talvez alguns ingleses. O que vemos é um pseudodocumentário a partir de uma visão bastante específica. Se você assistiu ou pretende assistir, apenas não aceite como verdade aquilo que é mostrado, mas entenda que aquilo é um recorte e aproveite o seriado. Assista a esses 6 episódios através de um olhar crítico, entendendo esse ponto de vista e não com uma tentativa de aprofundar a história, porque de fato não é nada aprofundado. O que pode parecer 6 episódios com 40 minutos cada e muito bem feitos, pode dar a entender em uma cultura de consumo como a nossa, que foi feita uma análise cultural e histórica rica, o que definitivamente não acontece. Até mesmo o uso de certas palavras como escravos, por exemplo, ao serem ouvidas por brasileiros ou americanos, tomam uma conotação completamente diferente do que é a realidade japonesa. E eles poderiam ter usado a palavra prisioneiro, por exemplo, mas não foi essa a escolha que eles fizeram. Esse documentário parece uma tentativa de legitimar as bombas de Hiroshima e Nagasaki a partir de uma visão bárbara sobre os japoneses. Deixo claro aqui então a minha visão. Esse documentário foi feito por americanos, uma sociedade que durante a Segunda Guerra Mundial e até muito tempo depois dela hostilizava a presença de japoneses e seus descendentes nos Estados Unidos, como até hoje fazem com outras nações. A perpetuação, tanto tempo depois, de uma visão bárbara do Japão, ainda que tratando de um momento histórico muito específico e antigo, só tende a reavivar e afirmar na mente dos americanos o porquê eles invadiram, ocuparam e bombardearam não só o Japão, mas também outros países, o que eles continuam fazendo.
o documentário me parece mais uma maneira propagandista de justificar a cultura bélica americana e não de falar das armas japonesas. Apenas para se ter uma ideia, em 2017 foram cometidos apenas 22 crimes com armas de fogo no Japão, deixando apenas 3 mortos e 5 feridos. No mesmo ano, nos Estados Unidos, morreram 15.612 pessoas por arma de fogo. Isso dá 42 mortes por dia nos Estados Unidos por arma de fogo, enquanto no Japão registraram-se 44 mortes durante 4 anos, entre 2014 e 2018. Esses dados eu peguei da BBC americana. Se essa história fosse contada por brasileiros, uma sociedade que acolheu e possui a maior colônia japonesa fora do Japão e que, reciprocamente, possui uma grande colônia lá no Japão, esse documentário teria um enredo completamente diferente. Mas quero deixar claro que, apesar da crítica, é possível retirar desse documentário, ou desse pseudo-documentário, alguns dados interessantes, principalmente aqueles que caçarem um pouco o conteúdo histórico-cultural da época, ou ainda apenas como entretenimento, ele é bastante válido. Agora, se você gosta de mangá, ele é realmente um prato cheio. Mas tem um outro também que você pode assistir caso você goste de mangás ou animes, que é chamado de Yasuki, que ele também está no Netflix e estreou nos últimos dias, que de uma maneira muito romanceada se embrenha na história do único samurai negro vindo de Moçambique junto ali com os primeiros jesuítas e que se instala no Japão e é reconhecido como um samurai por Oda Nobunaga. Mas essa é uma outra história e fica para um próximo encontro. Até lá!